Gênero tá o tempo todo na nossa vida, né? Então, quer dizer, a gente nasce e a gente aprende qual lado da fila que você tem que estar. Se você vai pro lado dos meninos ou pro lado das meninas, certo? Quando a gente manda uma criança, menininha, fechar a perna ou falar mais baixo, a gente está ensinando gênero para ela, a gente está ensinando como uma mulher deve se comportar. Quando a gente fala para um menino, não chora, vai lá e revida se alguém te bater, a gente já está ensinando. Então a gente ensina o gênero desde que está na barriga, basicamente, né? Quando a gente está falando de gênero, a gente tem que levar em consideração que há alguns anos estudos têm revelado como a produção do que se entende por masculino e pelo que se entende por feminino é uma construção histórica e social. Então, quando a gente fala de gênero, primeiro que a gente tem que entender que é uma produção de conhecimento científico. O que eu acho que é interessante é a gente perceber que, e as pessoas têm medo disso, é que se é uma construção social, a gente pode desconstruir e pensar nas nossas relações. Então, na verdade, quando a discussão de gênero entra na escola, e esse acho que é, grosso modo, o objetivo de quem gostaria de discutir gênero, é refletir sobre as nossas práticas. Eu não acho que tem um momento mais adequado, eu acho que tem adaptação da conversa. Talvez uma das maiores educações de gênero venha a partir dos brinquedos, porque as meninas ganham fogãozinho, ganham forninho, os meninos ganham bolas, armas e etc. Isso já está ensinando basicamente qual lugar que se espera que você ocupe. A escola, ela é a instituição da sociedade na qual a gente está relacionado à produção de conhecimento, a repassar a produção de conhecimento científico, certo? Então você vai ensinar biologia, você vai aprender sobre geografia, sobre história, sobre matemática, você vai se mais ou menos alfabetizar em relação a essas ciências, certo? E como as coisas acontecem dentro delas. Então, portanto, se a gente está falando que gênero é um tipo de conhecimento, um conceito que foi criado com o objetivo de discutir como se constrói historicamente, socialmente, o que é masculino e feminino, qual é o problema da gente discutir gênero dentro da escola? O que cabe à família e o que cabe à igreja, cabe a elas. Então, a igreja é a instituição que se discute a fé, a família é a instituição em que você tem o afeto, em que você tem as relações pessoais, e tudo bem. Se a família e a igreja desejam discutir essas coisas da maneira como elas quiserem, está adequado. Mas a instituição escolar é uma instituição de discussão de conhecimento científico. A escola cumpre o papel para mostrar para o filho dessa família que existem muitas outras formas. Existem muitas outras formas de ser mulher, existem muitas outras formas de ser homem. E o papel da escola é fazer com que essa criança, com que esse adolescente entre em contato com outras pessoas que vêm de outras famílias, com outros valores e aprenda a conviver numa relação de igualdade com essas outras pessoas. Esse é o papel da escola. Impedir isso, em alguma medida, é como você impedir discutir a teoria evolutiva do Darwin, é como você querer impedir a discussão sobre funções. Porque esses elementos são ferramentas, quando a gente está discutindo teoria evolucionista, quando a gente está discutindo as funções, são ferramentas para você compreender o mundo. Gênero é mais uma ferramenta para você compreender o mundo. Principalmente porque a gente fala que gênero é a forma como a nossa sociedade estabelece as relações entre masculinidade e feminilidade, mas tem uma coisa além disso. Não é simplesmente a relação entre masculino e feminino, mas também são várias hierarquias entre feminilidades e hierarquias entre masculinidades. Então, o que é sempre cobrado das crianças, dos adolescentes, de pessoas adultas, o tempo todo, que a nossa vida a gente é cobrado o tempo todo, é que a gente se encaixe em um determinado modelo, às vezes de feminilidade ou masculinidade, dependendo do nosso corpo, de como o nosso corpo é lido na sociedade, mas também não é qualquer tipo de mulher, né? Ou não é qualquer tipo de homem. Existem modelos que são mais valorizados, e isso está o tempo todo na escola. A grande diferença e o que a gente propõe de discussão é que agora a gente ensine gênero de uma outra maneira. Não necessariamente que a gente vai falar, então agora você tem que ser assim, mulher tem que ser assim. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é justamente mostrar para as crianças, mostrar de alguma maneira que existem muitas possibilidades de ser mulher, existem muitas possibilidades de ser homem, não necessariamente uma possibilidade tem que valer mais que outra. O que a gente não quer é que essas diferenças entre femininos e masculinos sejam transformadas em desigualdades entre as pessoas.